E aí, galera, beleza? O convidado de hoje é pastor na igreja local, casado com Ciane, pai de Tito e professor numa escola de missão urbana e teologia chamada Escola da Cidade. Ele é FP Silva. Tudo bom, FP? Bom demais, mano. Muito bom estar aqui, podendo colaborar aí com esse projeto, né? Feliz. Me diz aí por que é FP, cara? Cara, FP foi um apelido que surgiu aí na adolescência, né? Eu era de uma igreja que tinha pelo menos uns 15 Felipes, né? Meu nome é Felipe, né? E aí tinha muito Felipe na igreja, e aí quando tinha retiro, essas coisas, quando chamava Felipe, aí todo mundo olhava, né? E aí a galera começou a ter que identificar cada um por um sobrenome ou algo do tipo, e aí a galera começou a me chamar de FP. E até hoje aí me chama assim. Cara, a igreja local, a igreja que tu é pastor, né? Tu é Uhum. líder da igreja lá? Sim, nós iniciamos aí o processo de plantação da local em maio de 2018, né? E aí esse início se deu comigo e com mais alguns amigos, né? Na época. Então, a gente se considera... Eu me considero pastor plantador, né? Da igreja. Pastor plantador. Mas a igreja local é uma igreja diferente? Tu diria que ela é uma igreja diferente? Eu acredito que para a realidade da nossa cidade, assim, para a cultura das igrejas da nossa cidade, algumas expressões acabam sendo diferentes, né? Embora a gente não gosta dessa associação de ser uma igreja diferente. A gente nunca se propôs a ser uma igreja diferente. Mas isso naturalmente acontece por causa das expressões culturais mesmo, que a gente carrega de cada indivíduo, né? E acaba que a gente traz isso, né? Mas tem uma proposta diferente? Você diria pelo menos isso? Ou não? Não, a gente Não, não tem né? uma proposta de ser diferente mesmo, Legal. né? Vocês são diferentes Nós porque vocês somos são, né? porque nós somos. Entendi. Cara, quanto tempo tem essa igreja aí? O primeiro culto, que não foi nenhum culto formalizado como igreja, foi no dia 20 de maio de 2018, dentro de uma barbearia, no Conjunto Ceará, né? Bairro aqui da nossa cidade. Vocês escolheram o Conjunto Ceará para ser? Não, foi algo que aconteceu muito naturalmente, né? Até naquele momento ali, foi um convite de um amigo para a gente estar levando uma palavra ali para algumas pessoas que estavam precisando ouvir e tal, e a gente foi, não tinha proposta nenhuma de ser igreja. A gente não fez um planejamento, não fizemos um projeto de plantação de igreja. Quando a gente foi ver, a gente estava envolvido ali numa plantação, foi isso que aconteceu. Diz aí, começou na barbearia e foi evoluindo. Foi na casa de alguém? Como é que foi? Começou na barbearia, primeiro domingo ali, né? E aí as pessoas pediram para que tivesse uma outra reunião no próximo domingo, né? No domingo posterior. A gente fez de novo a reunião. E aí, quando foi ver, a gente estava 3, 4 semanas fazendo e as pessoas já identificando aquilo como igreja. E aí foi quando a gente realmente assumiu que seria uma igreja, né? Então assumimos que estávamos plantando uma igreja. E aí a gente ficou ali na barbearia mais ou menos 4 meses, reunindo todos os domingos, até que a gente procurou o nosso primeiro espaço, né? Vocês começaram sem a proposta de ser uma igreja. Começaram bem natural mesmo. Foi? Não que não tinha proposta, né? A gente entende que a importância da igreja, né? Mas realmente aquela reunião inicial ali foi uma reunião. Era para ser uma reunião. Eu fui atender o pedido de um amigo de levar uma palavra ali para pessoas que estavam precisando e tal, que tinham algum vínculo em algum tempo da vida com uma igreja, mas que naquele momento não conseguiam fazer parte. Então, assim, naquele primeiro momento, a proposta não era ser igreja, era reunir naquele dia e pronto. Só que as coisas foram caminhando para se tornar realmente uma igreja, né? Deus foi levando, né? Foi Isso guiando. mesmo. Aí vocês foram criando identidade. Vocês têm um conselho lá? Como é que é? Sim, nós trabalhamos em conselho, né? Atualmente nós estamos com um conselho de 5 pessoas, né? Que é o presbitério da igreja. Mas na época nós começamos com um grupo base. Quando a gente realmente percebeu que aquilo seria uma plantação de uma igreja, a gente montou uma equipe base ali de plantação que se tornou o primeiro corpo de liderança da igreja, né? E aí a gente tem trabalhado desde então, né? Massa, cara. E qual é a identidade de vocês? Qual é o... Esqueci o nome, manifesto?
É a ligação. A confissão de vocês. A nossa confissão, né? Então, nós nos consideramos uma igreja de confissão reformada, né? Teologicamente reformada, né? E em termos mais práticos, nós adotamos um sistema teológico neocalvinista, né? Que tem aquela... que surge ali no século XIX na Holanda, né? Com Abraham Kuyper, e que traz esse conceito de uma boa teologia, que já era a teologia dos séculos passados, mas agora com um olhar para o tempo presente, né? Então a gente se considera uma igreja teologicamente reformada, né? O calvinista que usa dessa boa teologia bíblica, histórica, para dialogar com o nosso tempo presente, né? Essa é a nossa identidade assim, teológica, né? Massa, cara. O que foi esse manifesto de intervenção urbana que vocês fizeram? Que eu achei interessante, uns cartazes, o pessoal segurando. Então, na nossa igreja, nós funcionamos também com a base missionária, né? Então, no mesmo espaço, que é uma casa lá no Bom Jardim, a gente funciona uma base missionária, que funciona todos os dias, e que tem um espaço onde a gente se reúne como igreja, né? E uma das características do nosso trabalho dentro da missão urbana é manifestar as problemáticas atuais à luz do evangelho. Então a gente faz intervenções, a gente traz conscientização principalmente para o nosso bairro onde a gente está, que é um bairro de periferia, e que as pessoas elas não se atentam muito para essas problemáticas, porque já estão tão acostumadas, né, culturalmente, o cara bater na mulher e todas essas coisas que já não choca mais. Então a gente tenta trazer uma consciência para as pessoas através desse manifesto, que são as intervenções urbanas. Então a gente monta cartaz com frases, a gente faz encenação, né, de uma mulher sendo agredida. Isso no meio da rua, publicamente. No meio da rua, em praça, em semáforo, mais ou menos por aí. Massa. Como é que foi lá a reação das pessoas? Como é? Cara, é muito incrível, porque eu me lembro da primeira intervenção que a gente fez num semáforo, e a gente estava falando sobre a violência contra a mulher, né? E aí, basicamente, a ação, ela ela não é burocrática, né? A gente chega, a gente fica com os cartazes estáticos, e fica uma cena ali também estática, né? E as pessoas vão passando, vão olhando aquilo, e a ideia é que elas levem aquela reflexão, né, para casa, para onde elas estão indo. E a gente conseguia observar que era num sinal, então as pessoas paravam no carro ali no sinal, geralmente tinha um casal dentro do carro, a mulher olhava, os olhos dela brilhavam, né, e o homem ficava durão, assim. Então a gente já conseguia observar muitas realidades daquilo que a gente estava apresentando. Então é muito mais comum do que o que a gente pensa, né? Não é só em famílias desestruturadas, né? A gente sabe muito bem que a raiz disso é muito mais profunda, né? Eu acho massa que se uma dessas mulheres aí, que você falou aí, que já teve essa reação indicando que talvez sofra agressão, né? Uhum. Ela... Poxa, ali eu tenho um ponto de apoio. Exatamente. Vocês estavam com algum negócio de igreja? Algum símbolo da igreja? Não, a gente não estava com nada de igreja, mas a gente tinha também... A gente sempre deixa pessoas ali, uma ou duas pessoas, meio que de suporte. Sim. Ali, para caso alguém queira conversar, um pedido de oração. Um ponto de apoio, né? Um ponto de apoio, exatamente. Interessante, vocês não botaram o símbolo da igreja lá, né? Não colocamos. Muita igreja só faz essas coisas aí como uma espécie de marketing. A gente nunca coloca. Interessante. Você é cearense mesmo? Não, eu sou de São Paulo. Sou natural de São Paulo, né? Mas eu já sabia, considero, viu, galera? Mais... Pesquisa sobre a pessoa. É pra quem tá assistindo saber, né? Uhum. Mas tu tá aqui desde quando? Eu tô aqui desde os meus 11 para 12 anos. Né? Tô aqui no Ceará, vim com a minha família. Então, já sou mais cearense do que paulistano. Né? Mas tu tem um pouco de sotaque... Tu tem um sotaque meio neutro, mas dá pra saber que tu não é daqui, cara. Tua cara também não... É porque também, assim, eu viajo muito, certo? E eu tenho muito contato com gente de vários lugares. Então, assim, a minha fala, do nada, tá meio mineira, tá meio cearense, tá meio paulistana. É uma bagunça danada. Tu morou... Mas tu sempre morou aqui? Em Fortaleza, sim. Quando eu casei, morei um tempo na Caucaia, né? Alguns anos. Mas aí me mudei de novo pra Fortaleza, né?
Cara, eu vi umas fotos tuas tocando, cantando. Me fala aí, tu era de banda? Então, cara, eu comecei a tocar com 15 anos, né? E eu acho que a minha história assim, musical, ela se dá, assim, a ideia de aprender a tocar, de ser músico e tal, se dá pelo quando eu comecei a conhecer o punk rock, né? Então, aquilo, eu montei uma banda, não, eu aprendi a tocar para montar uma banda, né? Essa coisa toda. Geralmente as pessoas montam uma banda porque sabe tocar, né? Eu fui esse caso aí. Eu queria ter uma banda. Então eu fui aprender a tocar justamente pra isso, desde os meus 15 anos, né? E tipo assim, da minha infância até os 15 anos, eu sempre transitei entre o futebol, né? Meu pai é treinador de futebol, e meu sonho de infância era ser jogador de futebol. Treinei, essa coisa toda, né? Até os 15. Aí nos 15, tipo assim, sou cristão de berço, né? Basicamente, minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos. Então eu sempre tive acesso à música, essa coisa musical, mas também ficava naquela coisa ali, futebol, música. Quando chegou nos 15 anos que eu aprendi realmente a tocar violão e tal, aí eu realmente pendi, né, pro lado da música mesmo. E tu tocava o quê? Rock, reggae? Então, a primeira banda que eu tive era uma tentativa de ser uma banda de hardcore, né? Mas era um punk rock ele meio feioso mesmo, assim, uma coisa bem mal feita, né? Mas aí a minha história na música ela já entra nesse conceito do punk rock mesmo, hardcore, né? Mas só que era uma banda que tinha uma proposta de tocar na igreja. E isso era muito mais louco, porque imagina aí, adolescentes, né? Tocando na igreja, com a perna aberta, aquela coisa bem punk rock, guitarra lá embaixo. Sim, sim. Tocando no cu de jovens, sim. né? Eu acho massa, isso aí me atrai, no caso. Mas assim, analisando em um contexto geral... Choque. É um choque. A galera, isso aí, esses CPM 22, isso aí, o que é isso daí, né? E tal. Cover. E a galera não entendia bem, né? Mas a gente era muito influenciado pelo que a gente assistia, sim, de clipes, essa coisa toda. Então a gente acabou carregando essa cultura punk rock mesmo. Tu chegou a ter o objetivo de viver de música? Demais. Demais mesmo. Inclusive, assim, eu sabia que do punk rock mesmo é mais difícil. Mas de viver da música mesmo, de ser um músico. Por muito tempo eu sonhei ter estúdio, essa coisa toda, né? E aí quando eu fiz, por exemplo, de 17 para 18 anos, que a gente tá naquela pegada de, preciso ter grana, preciso ter minha independência, né? Não quero depender dos meus pais. Eu fui tocar na noite, velho. E eu passei mais ou menos 2 anos tocando banda de forró, de swingueira. 17 para 18 anos, até perto dos 19. E tu tava congregando nessa época? Congregava. Eita, que a galera devia cair em cima de ti. Foi bem difícil mesmo. Mulher se garantiu, hein? Ficou bom, velho. O café já é bom, né? Ainda foi bem feito. Cara, quando a gente olha pra ti, tu de boné, pregando com a camisa do Manowar, tocando guitarra, cantando. Eu te fiz a pergunta da igreja local, né? Mas tu se considera um pastor diferente? Eu acredito que na questão estética somente, né? Mas na proposta mesmo do pastoreio, acho que não tem como ser diferente, né? Porque pastoreio é pastoreio. Cuidar de pessoa, né? Não tem como querer inventar, né? Algo, reinventar a roda, como o pessoal fala, né? Não tem como, né? Massa, cara. Tu é desse jeito, de novo, né? Tu é desse jeito porque tu é desse jeito, né? Exatamente. Legal, eu lembrei daquele meme do Manowar. Você não conhece Manowar? Tu tá ligado desse meme? Regis Tadeu, né? Já me mandaram, já. Você não conhece Manowar? Eu conheço Manowar. Aí junta um monte de metaleiro assim em cima do cara assim. Você não conhece Manowar? E o pior é que essa camisa, né, do Manowar que eu tenho, eu ganhei de um amigo lá de Petrolina, né, em Pernambuco. E eu tava na casa dele, ele tinha várias camisas e falou, escolhe um aí. Ele vendia, né? Eu falei, gostei dessa aqui. Eu não conhecia a banda na época. Eu gostei dessa camisa aqui. E aí eu não sabia nem o que era. Depois que eu fui pesquisar e tal, essa coisa toda. E o pior é que eu gosto da camisa, mas não gosto da banda. É mesmo? É porque é bem, tipo, um negócio mais... Como é que é o nome? Bárbaro, né? Umas imagens assim fortes. É um negócio assim. Mais... Não é muito minha praia, não.
Não, eu tô falando das imagens. A estética é legal, mas o Sim, som eu sim. não conheço realmente, não. Não, o som O é que mais eu ouvi metal, né? falar é metal, mas o que eu ouvi É, falar que as letras não são nada atrativas, assim, sabe? não, não é Já legal, não. chegou. Já vi alguma coisa, não. Gosto da Hum. camisa. Cara, tu buscou ser pastor? Se eu busquei? Cara, por incrível que pareça, não. Inclusive, quando eu me vi dentro dessa vocação, eu me espantei muito, né? Principalmente porque eu sempre tive muita crítica a quem se auto-intitulou pastor aí na história, né? Pessoas que do nada, né? E querendo ou não, dentro da minha Até história, apóstolo, né? dentro da minha história, foi muito comum a gente sempre ouvir, o fulano agora é pastor, sendo que Ninguém conhecia. ninguém conhecia do nada o cara é pastor. E eu sempre olhei pra isso como algo. Eu também, Vixe, eu também. a nossa É pra ser um cultura nos leva a reconhecimento. isso, É né? pra ser um reconhecimento da comunidade, né, o pastor? Exatamente, Teoricamente. exatamente. E aí, tipo assim, por exemplo, no bairro que a gente tá, eu era membro de uma igreja, né? Ali, desde a adolescência, juventude. Eu não tinha nenhum cargo dentro dessa igreja, um cargo de liderança, coisa do tipo. Do nada eu passo um tempo fora e volto para esse bairro como pastor. Então, querendo ou não, assim, para as pessoas do bairro, elas olham assim, meio que com desconfiança, Não foi né? uma construção. Né? Para as pessoas, né? Mas como é Mas que. não foi algo que eu busquei. Quero ser pastor, quero ter uma igreja para dominar, governar, essa coisa toda. Mas como é que Não foi essa foi, saga aí? Conta né? aí. Então, em 2016, tinha alguns meses que a gente tinha casado, né? Eu esse ano. E a gente foi morar no Chile. A gente morou por 6 meses no Chile, né? A gente trabalhava numa instituição missionária, né? Jocum, né? Todo mundo conhece. E aí, quando a gente foi para Jocum, lá no Chile, a gente já estava envolvido no processo de plantação de uma igreja de rua, né? E só que assim, a minha contribuição na igreja de rua, quando eu fui convidado no início para fazer parte desse processo, a minha ideia era, não, eu vou ajudar aqui na área do louvor, essa coisa, que sempre foi a minha. Desculpa, que ano foi isso? Começou de 2015 para 2016, nesse processo aí. E aí a minha ideia era, plantação de igreja massa, mas minha área aqui é o louvor, né? Eu vou contribuir nessa área musical mesmo da igreja. E aí quando eu estava no Chile, eu comecei a ter muitas percepções e começou a me atrair muito o conceito de plantação de igreja. Que era algo que eu sabia, já tinha escutado falar, mas nunca foi algo que, poxa, vou dar atenção para esse de vou ler e tal. E naquele período ali no Chile, isso começou a martelar na minha cabeça, plantação de igreja. Eu, caramba, que isso e tal. E aí quando a gente voltou do Chile, e a igreja de rua estava no processo ali de plantação, o pastor, ele me chamou e falou assim, eu queria que você assumisse comigo aqui o pastoreio e tal. E aí foi quando eu me espantei, né? Naquele primeiro momento eu me espantei, porque poxa, eu nunca fiz isso, né? Embora a minha área seria mais a área da missão da igreja, né? Mas eu nunca tinha feito aquilo, então foi um choque para mim, né? Mas aí a partir daí eu fui trabalhando, E aí quando você vai, poxa, se eu tenho uma função agora, e que hoje eu entendo que a função ela se dá por cada vocação, né? Eu tenho que buscar aquilo. E aí eu fui começar a ler, e eu comecei a me apaixonar por isso. Né? Me apaixonar mesmo. Pensou em negar? Nunca. Massa. Nunca pensei em negar. Na verdade, isso não é espiritualizando a coisa. Mas eu nunca pensei em negar o que Deus coloca na minha vida. Nunca. Não passa pela minha cabeça negar. Entendeu? É uma coisa até que eu penso. A vida cristã, ela sempre aponta para que a gente renuncie à nossa vontade, para que a vontade de Deus ela prevaleça na nossa vida. Isso é muito interessante, porque Deus ele vai nos dando convicção do que é a vontade dele e ele vai nos dando amor. Então, basicamente, o que eu amo na minha vida hoje é o que é a vontade de Deus para minha vida. Então, se eu negar o que eu amo hoje, é basicamente negar o que é a vontade de Deus para minha vida. Então, tem essa ligação aí, né? Eu ouvi um conceito desse interessante do Ariovaldo Júnior.
que eu não entendi na época e confesso que até hoje é um pouco meio assim pra mim. Ele falou, sabe quando todas as suas vontades vão ser feitas? Quando a sua vontade for a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é feita. Exatamente. Então a sua vontade É sempre uma questão vai de ser feita. alinhar aquilo que é a nossa vontade, né? Na verdade, é colocar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. Deus, assim, alinha o meu coração aqui, a minha mente, para que eu possa viver, que eu possa sonhar e me apaixonar por aquilo que é a tua vontade. Na prática, bicho, isso aí é muito mais difícil do que essa teoria que a gente tá falando aqui, cara. Exatamente. É muito louco. É difícil. Mas a gente tem que pedir para que Deus nos dê esse amor. Né? É. Porque o amor é um detalhe muito importante disso. Né? Se a gente amar a Deus e amar o que é a vontade de Deus, a justiça de Deus, o restante é uma caminhada, né? Sim. Eu aprendi uma oração com um amigo meu. Me ensinou. Beijo, Jocafe. Abraço aí, cara. Deus, que eu nunca fique à mercê da minha própria interpretação. Que o Senhor mude a minha visão para eu ver as coisas. Porque se eu começar a sair interpretando e aí fazendo o contrário, que é aplicar, eu vejo isso e aplico a Bíblia, que deve ser o contrário, eu já vejo pelos olhos da Bíblia, né? Lascou minha vida. Exatamente. Eu tenho orado assim. Não fica à mercê da minha interpretação em qualquer coisa que eu faça. E a vida prática A vida prática é outra história, né? A vida é louca, cara. A vida é louca. Eu acho que eu tô começando a viver agora. Sabe? 30 aninhos. Como é que é a vida de pastor? Cara, a vida de pastor, se as pessoas que almejam pastorado pelo status souberem na prática o que é a vida do pastor, e aí isso liga também ao que a gente estava falando sobre a vontade de Deus, a nossa vontade, rapidinho o cara muda de ideia. Ele desiste, né? Ele desiste. Porque a última coisa, e quando existe, né, na vida do pastor é o status. Porque a vida do pastor, ela é muito difícil, né? Porque você se envolve emocionalmente no problema das pessoas, né? Você, querendo ou não, a sua família, ela participa desse problema emocional, né? Ela carrega, né? Isso até envolve a ideia de que, por exemplo, nós não cremos em ordenação pastoral feminina, né? Vamos jogar aí uma... Não é um assunto que já tá aqui. Não cremos, né? Mas a mulher, ela participa quase que ativamente da vida pastoral. Vocês creem que a vida pastoral é para a família e não pro... Acaba que a família, ela participa quase que ativamente, né? Quase que completamente da vida pastoral. No suporte, né? Exatamente. Então é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. Você fica noite sem dormir porque você tá pensando no problema do outro, sendo que você também tem altos problemas. Não é fácil, velho. É muito difícil. Se a gente pudesse escolher humanamente falando, a gente preferia ser ovelha mesmo. É muito melhor, velho. É muito mais fácil. Se tu fosse resumir assim uma palavra, a função do pastor, qual seria? Uma frase, na verdade. Servo. Servidão, né? Servidão. O pastor, ele tem que ser aquele que ensina pelo seu exemplo, né? De ser servo. As pessoas têm que comer primeiro. A sua esposa, né? E isso começa dentro do lar, né? Se o cara não pastoreia o lar, se ele não consegue aplicar a sua vocação pastoral dentro do lar, a igreja vai só refletir aquilo que é a desordem, né? Do lar. Então, a servidão mesmo, né? O pastor, ele tem que se sacrificar para que outras pessoas consigam... Tem até uma frase que eu já ouvi muitas vezes, que é: a gente dorme menos para que outras pessoas durmam mais, né? Mas tu sente que essa é a tua maior dificuldade como pastor? É separar para não deixar afetar a família, como tu falou aí? É um problema muito grande. Eu acho que isso é um desafio muito grande, né? Não deixar que as problemáticas da vocação pastoral afete a realidade da família, né? E ao mesmo tempo fazer com que a família seja um alicerce ali, uma âncora, né? Para que a gente consiga servir com mais integridade, com mais ânimo, né?
com mais firmeza, né? Mas a gente não divide isso, igreja, família, essa coisa toda, porque só são expressões, né? O que começa, como eu falei, o que começa aqui se expressa aqui, né? Mas é um desafio muito grande. Eu ouvi mas essa não é a tua maior dificuldade, né? Você fala em relação... Se eu for te perguntar, a maior dificuldade de ser pastor, você ia responder isso? A maior dificuldade de ser pastor para mim é viver de acordo com a Bíblia, entendeu? É ser fiel na minha vida àquilo que a palavra fala em relação ao que é o pastor, ao que é ser pastor. Essa é a minha maior dificuldade, né? Eu acho que esse é o maior desafio, né? É você se manter íntegro, verdadeiro, honesto ali com aquilo que as escrituras ensinam e nos apontam, né? Que a gente vai ver lá a orientação de Paulo para Timóteo, e ele vai colocando características ali. Pesado, né? As características. É pesado, irrepreensível. Na terceira tu já fala assim, não, isso aqui eu mesmo não... Exatamente. Então, entra também a questão da graça, da misericórdia de Deus, né? Que nos molda e que vai nos capacitando, né? Deus vai conferindo autoridade para nós, né? Para que a gente consiga vencer esses pequenos desafios dentro de um grande desafio, né? Cara, uma vez eu ouvi no aconselhamento pré-nupcial, né? No casamento. Eu e minha esposa ouvimos que tem coisas que um homem não deve falar para a esposa. Mas não deve falar não no sentido de mentir, mas no sentido de preservar. Aí ele botou um exemplo. Imagina se um pastor conta tudo para a esposa dele, bota tudo na costa dela, todas as aflições dele. Deve ser pesadão. Exatamente, eu concordo. Tem coisa que a esposa não vai suportar, entendeu? É melhor não contar, fica pra ele sofrendo sozinho lá. E é exatamente isso, preservar, né? Me parece bem heróico e tal, mas o cara sente a necessidade de falar às vezes, né? Sim. Eu não sou pastor, mas tem coisas pequenas que eu já sinto a necessidade de falar, mas eu não, deixa isso daí pra lá. É porque tem coisas que a esposa e a família do pastor ali, elas não precisam sofrer, entendeu? Há sofrimentos que a família do pastor não precisa sofrer. Precisa saber. Que às vezes o conhecimento é um fardo. Você saber, às vezes, algumas coisas é um fardo. Com certeza. E a gente aqui, claro, né? Pra quem tá ouvindo não é crente, a gente não tá falando de traição, se alguma mulher deu em cima. A gente tá falando de coisas... Sempre a gente pensa que é essas coisas. A gente tá falando de coisas que são coisas das vidas dos outros e tal, que talvez não... Nem caiba falar pra... Nem às vezes o problema é que o cara trabalha numa empresa há 10 anos e rouba a empresa ali há 10 anos. São problemas, né? E que são gigantes. E que a gente, às vezes, acha que problema de pecado na igreja é adultério. É pornografia. Que, às vezes, essas coisas são mais fáceis de resolver. Sim, dependendo da situação. Interessante. O Ariovaldo Júnior, citando ele, acho que todos os programas eu cito o Ariovaldo Júnior, quando é com um crente, assim. Ele falou que nessa história de recuperação de casamento, o casamento mais fácil, mais difícil de recuperar é quando o coração do cara tá envolvido. Às vezes não houve o adultério, não houve sexo, não houve nada, mas o coração dele tá comprometido com outra mulher. É mais difícil de resolver do que quando há o adultério, quando há o fato. Fala que já viu esse padrão, assim, sabe? Isso aí é porque também, esse é um problema porque o homem tá negando a identidade, a natureza dele de formador ali da família, né? A grande responsabilidade dentro da família se dá pelo fato de que o homem ele deve amar a família, a esposa ali, né? E isso, eu acho que eu acordo todos os dias pensando nisso. Como Cristo amou a igreja. Sim. Isso é pesado demais, né? Eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando o meu coração está envolvido em sentimentos pecaminosos, né? Por outra pessoa que não desrespeita a minha esposa e que nega, eu estou negando a obra de Cristo, eu estou negando a história e o plano de Deus para a família, e eu estou negando a minha própria família. Então isso é muito grave, é muito pesado. O cara já perde quando ele passa um tempo pensando na outra, enquanto ele pode estar pensando no filho dele, como ele pode educar o filho dele, como ele pode
liderar a esposa, liderar o lar, botar comida no lar. Isso aí ele Com já certeza. perdeu já, né, bicho? E aí é só Só decadência. ladeira Né? abaixo. Exatamente. É fogo. No aconselhamento pré-nupcial, novamente, a primeira aula da gente foi não case. Eu não devia nem falar que é um spoiler pra quem vai fazer. Uhum. Talvez lá da igreja, não sei se outros são assim. Mas é não case. Ó, marido, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Quem vai cobrar de vocês, talvez não seja a esposa. É Deus. Uhum. Você tá casando com a filha de Deus. Você é responsável pela filha de Deus. Qualquer besteira que você fazer com ela, a culpa é sua. Exatamente. Eu lá ouvindo assim, caraca, bicho. Isso é muito pesado, velho. Eu falo muito isso pros casais lá da nossa igreja, que o casamento ele não é uma expressão de amor primária à pessoa que você tá casando, né? Isso aí é só consequência mesmo. Você não tá Eu não casei com a minha esposa por ela. Eu não casei porque eu quero ser feliz. Eu cansei de ficar solteiro, eu preciso ser feliz, eu preciso casar. Eu preciso de alguém que me faça bem, alguém que me faça feliz. Se a gente for casar por isso, a gente já está casando totalmente errado. O casamento, ele realmente é uma expressão de adoração a Deus. Eu casei por Deus. Quem que é atingido por isso? Minha esposa. Né? Mas a minha direção, na minha decisão, é a glória de Deus. Eu casei para que Deus seja glorificado, porque esse é o plano eterno de Deus. Amém. Isso aí, você que tá ouvindo aí, não case. O conselho é, não case. Fique solteiro mesmo. Se for casar, aguente as consequências no lombo aí. Que são eternas, né? Isso Casamento pra ser pra sempre. Casamento é eterno. Cara, um pouquinho de polêmica, pode ser? Manda brasa. Tem algo que eu queria te perguntar e eu acho que eu vou perguntar pra todos os pastores que vierem aqui. Uhum. Tu acha... É porque assim, ó, deixa eu contextualizar. Quando eu olho, cara, pro Antigo Testamento, e aí o começo do Novo ali, Jesus vindo e falando que tudo tava errado, né? A galera tava interpretando errado. Ou às vezes interpretava certo e botava mais coisa. Quase ninguém acertou que Jesus ia vir do jeito que ele veio. Teve uns caras que eu não, faz tempo que eu não estudo essa parte, mas que acertaram na trave ali, mas não acertaram como é que seria Jesus, né? E lá eles tinham a melhor teologia, eles tinham os manuscritos lá, o pessoal era o povo de Deus e mesmo assim errou. Tu acha que tem quantos por cento, qual é a porcentagem da gente, como povo de Deus por adoção, tá cometendo esses mesmos erros, cara? De natureza prática, assim. A gente comete esses erros, principalmente quando a gente não percebe o que Deus está fazendo na história, né? Deus tem trabalhado na história desde o Éden para o cumprimento de uma única história, a história da redenção, né? Há sinais, há evidências históricas, em todo o tempo Deus ele está se mostrando. Eu acho muito interessante porque você falou aí dessa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento e Jesus vem e contraria ali os fariseus, os escribas, que os caras sabiam tanto até João da Batista lei. Que viu e tal, ele teve uma hora ali de dúvida, né? Pedro teve a Tava revelação todo dia. máxima ali, que traz um marco no evangelho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Minutos depois, repreendeu Jesus, quando Jesus disse que ia morrer. Então, isso é mais comum do que qualquer outra coisa. Mas aí a gente vê Jesus, ele contrariando os fariseus, né? A gente vê os fariseus querendo excluir os leprosos, né? Por causa da questão cultural, querendo colocar pontos que estavam além da lei. Imagina isso. O que a gente tá colocando além, sabe? Eu fico pensando nisso, sabe? Nós estamos colocando muita coisa além. Muita coisa além. Eu vou te falar mais. Tem igreja que tem regra pra namorar, cara. A gente tá colocando muita coisa além. E outra coisa, assim, eu sou do tipo de cara que eu penso que nós não devemos defender os pontos de vista que nós cremos sem fazer críticas também, né? Por exemplo, eu me considero um reformado. Eu não posso abraçar o movimento, né, sistema teológico que eu creio, como todo, e não perceber os erros que eles têm, entendeu? Então, dentro mesmo do nosso movimento reformado,
que a gente bate tanto na tecla do sola escritura, né? Que é a principal, nossa, sola escritura. Por que essas igrejas estão falhando? Falta sola escritura. Sola escritura, sola escritura. A gente coloca um monte de coisa, né? Que a gente não pode. Então, por exemplo, eu posso pregar numa igreja histórica do jeito que eu tô? Não posso. Por questões bíblicas, não. Por questões dogmáticas, entendeu? E são coisas que... Fora tudo de boné aí, né? Tudo então, eu posso. Se eu for pregar numa igreja histórica, eu tenho que me moldar totalmente, de acordo com aquilo que eu vivo diariamente. Eu tenho que me moldar, eu tenho que vestir uma outra roupa. Eu tenho que me transformar em um objeto para tentar padronizar ali o negócio. Então, são questões que são extra-bíblicas. Não está na Bíblia. São periféricos, né? Total, assim. Né? Periféricos, mas que as pessoas elas têm sustentado para, de certa forma, não perder um padrão, que é um padrão que... Por que tem que ter esse padrão? Né? Então, a gente vem sempre assim. Né? Na Bíblia foi do mesmo jeito. Os caras estão vendo Jesus. Jesus está se revelando ali, ó. De pouquinho em pouquinho, faz uma coisa... Né, até chegar ao ápice da revelação, né? E a gente tem que ter ciência de que Jesus ele é a máxima da revelação de Deus. Dentro da história bíblica mesmo, falou pelos pais, falou pelos profetas e agora fala pelo Filho. O escritor de Hebreus vai falar isso. Né? Por quê? Porque ele é a revelação máxima de Deus. Tudo que nós precisamos saber da revelação de Deus está em Cristo, está na pessoa de Cristo. Né? Então eu acho que a gente tem cometido os mesmos erros mesmo. Sim, eu fico pensando nisso, são me coisas assusto, contemporâneas, cara. Mas que são... E sabe o que eu me assustei? Que eu nunca tinha lido Mateus desse jeito. Tu falou aí de outras denominações que talvez a nossa visão teológica esteja errada. Provavelmente tem algum ponto de errado, é claro. Uhum. Eu acho sempre... Eu acredito pessoalmente que 100% que tem algum erro. Uhum. Obviamente. Aí eu vejo lá no começo de Mateus... Deus escolhendo um povo que não era, e não tô nem falando da gente, um povo que não era, um povo estranho, que é a história lá a galera conhece como 3 reis magos, né? Que não eram 3 nem reis. Uhum. Que era um povo de costumes estranhos, e receberam a revelação de que era Deus e a estrela no céu, e estão na Bíblia, estão descritos na Bíblia. A galera recebeu um privilégio imenso, e Deus ainda avisou, ó, não voltem lá. Deus falou com a galera diretamente. E a galera tinha expressão estranha, povo estranho. Talvez não conhecesse tanto as escrituras como os judeus. Uhum. Mas Deus tá lá agindo. Graça comum, né? No período bíblico. Não, eu particularmente, não sei se você partilha disso, mas era um povo que não era, entendeu? E Deus usou. E eu acho, sinceramente, que Deus não só usou, mas Deus abençoou. E quando a gente chega numa igreja, uma vez, vou contar um pecado meu aqui. Uma vez um amigo meu me mandou um vídeo, né? Ei, cara, voltei pra Jesus. Aí eu fui ver o vídeo. Aí era o pessoal lá, aquela igreja pentecostal lá, bem pentecostal. O pessoal girando, o pessoal... Sim. Aí eu comecei a escrever um textão pra ele, né? Aí eu parei assim, não, cara. E se essa galera tivesse certa? Eu não ouvi se eles estão pregando a Bíblia de verdade. Se for só girar, tá de boa, cara. É uma coisa cultural. Entendeu? Cara, a gente tem que olhar essa galera com muita misericórdia. Só o fato da gente ser adotado, só o fato da gente ser um povo também que não era pra ser, já diz que a gente deve baixar a bola, né, não? Com certeza. Eu acho que a gente tem muita arrogância por causa da sabedoria. Por causa do conhecimento, na verdade. Essa eu acho que é a principal aplicação prática. A gente não olhar com arrogância pro outro e abraçar, chamar de irmão mesmo. Porque, de novo, citando o Arizão aqui, como é melhor... Se for pra errar, é melhor chamar o ímpio de irmão do que o irmão de ímpio. É melhor não condenar o cara, né? Exatamente. E não sei se você conhece o Igor Miguel, né? Não. É um cara muito importante aí pra igreja brasileira, né? Ele usa um conceito de nos falta catolicidade, entendeu? Que é exatamente isso. Nos falta lidar com as diferenças
e preservando a unidade do corpo. Claro que a gente não está colocando, submetendo a Bíblia, né, desfazendo a Bíblia, a verdade imutável de Deus, em troca de unidade. Não. Mas enquanto existe unidade por meio da palavra, da verdade da palavra, tudo bem. Claro que tem muita coisa que é bizarra, né, que destrói os conceitos bíblicos mesmo da ideia litúrgica do culto público, né, que às vezes não tem ordem, não tem decência, não tem uma porrada de coisa, mas tem diversas coisas que são mesmo opiniões, são questões culturais, como você falou, né? Por exemplo, você vai chegar na África, você já viu um culto de uma igreja africana, você vai dizer que tá errado aquilo ali? É a cultura dos caras, os caras veem isso todo dia. Exatamente. É fogo. Agora, um grande problema que a gente tem também é de ficar sugando realidades de outros contextos, que não cabe dentro do nosso contexto. Né? Eu falei isso muito, por exemplo, ontem a gente estava numa reunião de plantadores de igreja, e aí surgiu o tema de contextualização, né? E eu lembrei de uma vez que eu fui para o sertão do Piauí, uma igreja no sertão do Piauí, numa cidade minúscula no sertão do Piauí. E aí eu vi algumas pessoas comentando, tipo assim, a gente poderia pintar a igreja de preto. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas vocês estão no interior do Piauí. As pessoas, imagina aí, o que é que o cara que não tem nem internet na casa dele, né, chegou energia há pouco tempo, ele vai pensar quando ele chegar na igreja e ver que a igreja é toda preta. Tem limite também, né, Tem limite. É bonito, certo, é bonito. Não vou dizer que é feio, pra mim é bonito. Ainda mais eu que sou do punk rock. Preto é bonito. Só que a gente tem que entender cada lugar. Se o cara deixar a igreja mais clara, mais com a cara ali do lugar que ele tá, joga uns cactos na parede, umas coisas assim, as pessoas vão identificar, vão receber melhor aquilo ali. Então, é muito disso. A gente suga muito formatos, né, de outras realidades que às vezes não cabe dentro da nossa realidade. Sim. Voltando a esse lance de a gente julgar, a gente olha, eu lembrei desse negócio de igreja preta, né? A gente olha pra uma igreja preta, às vezes já faz dar um ranço, né? Church. Church, em inglês. Mas vai que o cara tá certo. A parede não quer dizer nada, né? Mas vai que a expressão dos caras ali tá certo. Na maioria das vezes, na prática, é uma bagunça mesmo. É uma bagunça, mas a gente não pode olhar pra todas e achar que é a mesma coisa, né? Eu tiro isso principalmente porque a local, ela nasceu na desconfiança das pessoas. E até hoje, ela vive na desconfiança de muitas pessoas. E uma coisa que eu falo é o seguinte, quer saber o que é? Vem ver. Sim. Entendeu? Então eu não posso olhar para a igreja tal e, poxa, isso aqui é assim. Claro que, por exemplo, hoje a gente tem acesso à internet, essa coisa toda. Eu acredito que o que a igreja se propõe a compartilhar nas suas redes sociais expressa muito do que ela é. Então eu posso assim, essa igreja aqui tem uma teologia péssima. Eu nunca fui, mas olha o que tá no Instagram. Se eles estão apresentando o que eles têm de melhor, então está dizendo muito sobre o que é a igreja. Então a gente pode ter uma noção, né? Mas conhecer de fato, tem que ir, tem que conversar com as pessoas, ver a intenção das pessoas. Crente é um bicho muito preconceituoso, cara. Demais. E o que tem de jovem escrevendo textão na internet com as palavras mais bonitas do mundo, como se fosse a verdade, cara, e o cara nem viveu ainda. É claro que ele pode escrever sobre o que ele quiser, mas tá errado. Tipo, o cara escreve sobre parede preta, um dia eu vi um texto sobre porque a parede preta, porque qual é o nome daquele negócio que o cara bota geralmente no púlpito? Tipo um tamborão gigante lá de metal lá. Que virou barril moda, de né? óleo, né? Sei, virou. Aí o cara, Latão, porque né? o cara escreveu um texto gigante, FP, falando, não, porque essas coisas, no fundo, elas revelam o que é que tá dentro do cara. Caramba, cara, o que é que tá dentro do cara? Que ele não tem um dinheiro pra comprar o púlpito, tipo talvez. O cara pegou ali um latão no cara da esquina. Aí o cara escrevendo, cara, que, tipo, essas expressões, elas têm a ver com o que tá dentro da proposta da igreja, no sentido teológico também e tal, que quer quebrar, um negócio assim. É que nem uma vez eu vi um texto, com todo respeito à pessoa que escreveu, que esse texto eu acho que ficou conhecido na época,
pelo menos no meio que eu vivia, com o cara falando que homossexualidade era um pecado diferente, tipo assim. Ele tava querendo dizer, todos os pecados são iguais, a homossexualidade é igual a todos os pecados, pegadinho, pecadão e tal, essas coisas. Aí ele falando por que não era, por que era um pecado diferente. Caraca, bicho. O que ele quer dizer com isso, cara? Como é que o de fora vai olhar um negócio desse? É isso que a galera não pensa. E eu acho que se ele colocou esse pecado como diferente, ele tinha que colocar tantos outros. Aí vai, né? Vai categorizar porque cada pecado. Porque de fato os pecados são diferentes. Sim. Né? Mas ele evidenciou um como se todos os outros fossem iguais e esse especificamente é diferente. E beleza, tem até a igreja presbiteriana que acredita em níveis diferentes de condenação. Beleza. Se eu não me engano, é da Brasil isso aí. A oficial, né? Da presbiteriana. Mas beleza, mas ir pro inferno o número 1 significa que o número 5 tem andares no inferno. É melhor ir pro número 1 do que pro número 5? Eu não entendi, não. É mais quente, né? É menos quente, tem um ventilador, pelo menos. Eu sei lá, punk, viu, né? cara? Muita coisa... Eu tenho muito essas coisas, eu me seguro às vezes, porque tem muita coisa que tá errada, cara. Errada. Mas eu também não sou juiz, eu também não sou o cara da... E eu também posso estar errado, entendeu? Eu me seguro muitas vezes, porque tem muita injustiça, assim. Tu acha que dá pra fechar uma questão teológica 100%? Cara, só Qual questões limite? fundamentais da fé, né? Questões que a Bíblia mesmo ela comprova como verdade, né? Mas existem questões... E esse é um problema nosso. A gente quer fechar as questões teológicas 100%, sempre, né? E um erro que a gente comete às vezes é de tentar dizer o que a Bíblia não disse, né? Então, tipo assim, o que está revelado é o que Deus se se deu a conhecer. Mais do que aquilo, são suposições. A gente pode ficar no nosso imaginário, a gente pode pensar, poxa, mas afirmar algo... A gente só afirma a partir daquilo que foi escrito, está revelado, né? Então existem questões que a galera vai ficar perdendo tempo. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: eu não posso perder tempo em debates teológicos de temas que a Bíblia não coloca como fundamentais, ou que ela não traz respostas. Não que não traz resposta porque ela não tem resposta, não é por causa disso, mas não traz resposta porque não é importante. Me diz um exemplo aí pra gente entender melhor. Tem vários temas que a galera fica discutindo aí, à torta e à direita, né? Desde os mais idiotas, né? Tipo assim, Adão tinha umbigo, né? As coisas que a galera tá querendo discutir, né? A galera quer escrever livro. Não, o cara teve uma tese teológica que Adão tinha umbigo. O cara vai escrever um livro. Tipo o problema do mal também? O problema do mal é um tema bem complexo, né? Assim... De por que Deus criou o ser humano se já sabia que... É um problema bem... É porque assim... Que não tem informação bíblica nenhuma. É porque não tem como resolver, né, estruturar um pensamento teológico nisso muito simples. A gente tem que... Gasta tempo e tal. A Bíblia tem resposta para isso? Até tem. Mas não é assim, paybuff, pronto. Que nem outras questões que já são mais... Deus é trino? É trino. A gente não precisa... Jesus é Deus? É Deus. Exatamente. São questões que a gente fecha teologicamente 100%. Mas outras, não. Não porque a Bíblia é incapaz disso. Ela não é incapaz. Mas ela só se revela naquilo que ela acha que é importante. Porque não está revelado, a gente nem deve perder tempo. Se não está revelado, eu vou ficar discutindo. Né? É igual a ideia dos anjos. A galera escreve livros falando de anjos, não sei o que e tal, anjos. A Bíblia, ela não aponta para grandes teologias na ideia da angelologia, não. Entendeu? Ela coloca, às vezes vai colocar assim, e aí o serafim não sei o que. Ponto. Não, mas vamos cavar aqui. Não, irmão. Cavar o quê? É isso mesmo. Entendeu? Há temas que as pessoas elas ficam tentando cavar, porque acham que isso é eloquência teológica, entendeu? Sim. Não, é porque a gente tem que fazer teologia. Tem temas que não, tem temas que é aquilo ali mesmo e pronto.
Se Deus quiser, eu acho que se Deus quisesse que fosse escavado, ele daria mais informações, né, não? Eu só posso ir até onde o texto bíblico diz. Mais do que isso eu não posso. E isso é sutil, cara, porque na vida prática isso aí reflete também. Às vezes a gente quer botar muito peso e a gente acaba caindo naquele... eu esqueci qual é a referência. Mas não prove, não toque. Por que vocês continuam com isso? Tais práticas têm a aparência de sabedoria espiritual, mas de nada servem para refrear os impulsos da carne, né? Lembra aí, a referência vai estar aí na tela aí, a referência do versículo aí. Cara, outra coisa polêmica. Eu vi que vocês chamaram a Melissa Guimarães, né? Pra pregar. Melissa Guimarães, queremos você aqui, viu? Aí, Mel. Se tu tiver aí o contato dela aí, puder dar um toque. Tenho sim. Posso fazer esse meio de campo aí? Opa. Acho que seria interessante ouvir ela. Com certeza. E aí eu ouvi uns comentários, sabe? Umas críticas e tal. Eu gostaria de saber a visão de vocês, cara, sobre mulher pregando, pastorado. Cara, isso foi algo que, assim, por incrível que pareça, em 3 anos de igreja foi a única mulher que pregou no púlpito local, né? E um sermão muito bíblico. Eu ouvi, certo? Eu ouvi o sermão dela. Sermão maravilhoso. Muito bom. E tal. Foi algo, inclusive, a gente nunca tinha pensado sobre essa temática. A gente sempre teve muitas convicções, tipo assim, não cremos em pastorado feminino, não cremos no governo feminino da igreja, né? Mas a gente nunca pensou, nunca parou, a gente nunca parou para refletir sobre, mas a mulher ela pode pregar num culto? Nem que seja uma vezinha e tal, ou com frequência e tal. A gente nunca parou para refletir sobre isso. A gente estava certo das outras convicções, mas a gente nunca tinha parado. E quando a gente chamou, foi quando a gente... Mas e aí, qual que é o nosso posicionamento sobre isso? A mulher ela pode pregar no Vocês culto? são ligados a algum... eu vi lá Sal da Terra, mas vocês são Nós ligados somos uma igreja ao Ministério Sal da do Terra? Ministério Sal da Terra. Legal. Né? Somos filiados, somos uma igreja filha da Manifesto, né? Que é a igreja do Ari. Massa. Então, assim, eu não vejo problema, certo? Com a mulher pregar no culto. Eu não vejo, né? Isso aqui pode ser muito mais profundo do que uma simples afirmação. Mas eu não creio que ela pode governar a igreja. Eu não creio que ela pode assumir o ensino geral da igreja. Aí a gente pode entrar, mas pregar no culto domingo não é ensino. E tu fala pode, não é de habilidade, né? Não é de habilidade, exatamente. É de mas dever, é por né? dever, né? A gente sabe muito bem que a vocação pastoral ela foi dada ao homem. Isso não é machismo, nem nada disso, né? É tanto que na prática mesmo, a gente percebe isso. A gente falou sobre coisas que a gente não compartilha com a mulher, não porque a gente está omitindo e tal, mas a gente está preservando mesmo a saúde da mulher, saúde mental. Eu ouvi uma pregação que dizia isso, cara, sobre Efésios 5. O pessoal lá de Efésios, a parte espiritual todinha eram as mulheres que faziam, né? O templo lá e tal. Sustentava o peso ali, né? E aí o pregador falou assim, e sabe qual é o problema de deixar essas partes que são devidas para nós, para as mulheres? É que elas fazem. E sabem fazer. E sabem fazer. Essa parte aí do sabem fazer, ele não falou. Mas, tipo, tem uma certa maturidade pra entender isso. E elas fazem. É porque, como você falou, não é uma questão de capacidade, né? É que, cara, era pra tu tá fazendo isso aí, não a mulher. Por que tu tá deixando a mulher fazer? Agora, eu acho errado, assim, muita gente se apropria desse fundamento para afirmar que a mulher ela pode ser pastora, sim, né? Tipo assim, a mulher pode ser pastora quando o homem se omite na sua responsabilidade. Então a mulher ela pode ser pastora, né? Subjetivo. Tem né? muita gente que coloca essa condição por causa da omissão do homem. Cara, essa é uma resposta que tá no Éden, né? Tipo assim, deu besteira, o homem se omitiu na sua responsabilidade, a mulher assumiu ali o protagonismo, né? A gente tem muito cuidado para falar essas questões, principalmente no mundo que a gente vive, né? Que a gente pode ser mal interpretado. Mas a mulher assumiu o protagonismo ali de uma responsabilidade que era do homem e não deu certo. Certo? Então, da mesma forma, eu não acredito que a mulher ela pode ser pastora num contexto onde o homem se omitiu.
Não. Isso uma coisa não pode cobrir a outra. Né? Simplesmente. Infelizmente, nessa questão aí tu falou aí, não, a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, eu acho que as pessoas que se incomodam com esse tipo de opinião, elas já fecharam o vídeo já. Já fecharam o vídeo já já. estamos cancelados aí, já, né? Machistas. 50 pessoas fecharam o vídeo. E preconceito, a igreja de vocês sofre muito, cara? Demais. Sempre. Já atacaram vocês virtualmente, assim? Não, virtualmente não. Mas a gente sabe de comentários, né? Sempre chega pra gente comentários e tal. Eu acho que, como eu falei, a gente sempre trabalhou na desconfiança. Sempre, desde o início. Desde a barbearia a gente já recebia críticas e tal. Ah, que é um movimento desigrejado e tal. Vocês são rebeldes que não gostam das igrejas. E aí montaram entendeu? A gente sempre ouviu isso, né? E eu acho que se a gente não tivesse convicção do que Deus nos mandou fazer, a gente não estaria aqui, não. Eu botei um negócio na minha cabeça, cara, depois que eu entendi esse negócio de Mateus que eu lhe falei aí, né? Dos magos lá. Que eu não fico mais calado, cara. Quando eu vejo um grupo de crente, eu tô no meio. Tá falando mal de igreja, eu não, vocês conhecem teologicamente, vocês já... Você pode falar do que você discorda, mas você não pode falar desse jeito aí, porque você tá falando do irmão. Dizer que o irmão é louco, tá lá em Mateus. O que é? Enfim. Tem que tomar cuidado, né? Mas a gente sabe lidar, entendeu? Porque a gente sabe, velho, o que a gente crê. A gente tem a convicção de que a gente tá pregando o evangelho, que as pessoas elas estão mudando de vida, né? Que elas estão tendo a mente renovada, que o evangelho está adentrando ao coração e a mente está convencendo mesmo. Que é o mais importante, não é? As pessoas estão se arrependendo. Né? Isso pra gente é muito mais importante. O que a gente vive enquanto comunidade local e o que a gente assiste da nossa realidade ali diz muito mais do que a opinião das pessoas, né? Enfim, dentro mesmo, como eu falei, no início a gente ouvia muito mais, agora muita gente já está aceitando mais, entendeu? Porque tem se aproximado, tem tentado conhecer. Mas eu acho que se você não fossem reformados, o negócio era pior, viu? Era pior. Era pior, o pessoal em cima de vocês. Vocês botam, acho que tá no Instagram de vocês, né? Reformado e tal, visão reformada. Isso não é uma questão muito... tem que se denominar uma coisa. Mas a gente tenta se apresentar logo como o que a gente é, de fato. Sim. Então, tipo assim, se a pessoa vier congregar na local, ela já tem que vir sabendo que é uma igreja reformada. Nossa, eu não sabia. Não creio, então eu vou embora. Não é oba-oba logo, né? É igual, por exemplo, o cara vai congregar na igreja presbiteriana, ele não vai achando que chegar lá ele vai ver gente batendo palma e worship. Não, ele sabe que não. Então, é o mesmo jeito. Né? E é bom que já não fica com cara de oba-oba o negócio, né? Não que eu acho que deva buscar se afastar disso, mas o pessoal vê tu lá, de mães no menor hora e tal. Não deve ser de oba-oba. Essa estética gerou muito isso. Que é mais jovem, né, na igreja de vocês? É jovem. 100% jovem, tipo assim. A mais velha da nossa igreja é minha mãe. Entendi. Que tá com a gente aí há 1 ano. Né? O pessoal vê assim, não, essa pessoa aí nem é crente, tudo no oba-oba aí. É exatamente isso. Se você for parar pra ver a opinião das pessoas de fora, é isso. É oba-oba, porque a galera é toda tatuada e tal, é de tribo urbana, é a igreja, o que a gente mais escuta. É uma igreja underground, é uma igreja de teologia liberal, não sei o que. Tudo isso pelo que eles veem de estética visual de cada pessoa, né? Sendo que não é nada disso. Underground já não é um termo ruim, né? Não é pejorativo, né? Underground não é legal. Mas na cabeça das pessoas, esse termo se coloca como uma igreja segmentada, uma igreja tribal. E a gente não é uma igreja para punk. A gente é uma igreja também para os punk. Mas a gente não é uma igreja feita para punk, para metaleiro, para galera do skate. Vocês são assim, né? Simplesmente. Eu não posso renegar. É o que eu sempre falo. O meu contexto cultural em que eu sou inserido, a história com o punk rock, sim, diz muito sobre quem eu sou. Mas não diz quem eu sou. Entendeu? O que diz quem eu sou é o evangelho. É Cristo. Isso define quem eu sou, né?
Então eu pauto todas a minha vida baseada nisso, no evangelho. Só que eu não posso negar que a minha participação cultural dentro daquilo que eu vivo, dentro da cultura da cidade, dentro da tribo que eu participo, dentro da sociedade, ela vai dizer muita coisa. Um boné que eu uso, um tênis, uma tatuagem, alguma coisa. Só que tudo isso tem que estar submetido... Vai dizer o quê? Que tu é estiloso. Não, vai dizer que, acho que ele é roqueiro. Acho que é do skate e tal, essa coisa toda. Mas isso não pode afirmar quem eu sou. Isso não define quem eu sou. Tudo isso tem que estar submetido ao evangelho, a Cristo. Então, eu troco tudo isso daqui por qualquer outra coisa para que o evangelho seja anunciado. De boa. Porque isso daqui, eu não me apego a isso como algo intocável, certo? O que é intocável para mim é o evangelho. Tu já foi em alguma igreja que pediram para tu tirar aí o... Já. Não sei nem o nome disso aqui. Piercing, né? É, os piercing aí, já? E aí? Já. Tirou, né? Cara, assim, eu não sei se isso pode ser interpretado por muita gente como rebeldia, mas me faz de doido. Nessa questão, nunca tirei, certo? Mas pediram na hora ou pediram antes? Antes. Assim, dá a entender assim, não, vem mais, entendeu? Os irmãos direto aqui da nossa igreja. Quando é assim, beleza. E outra coisa, eu tenho a noção, óbvio, eu me preocupo onde eu vou pregar. Poxa, qual que é a realidade da igreja? Será que é uma igreja que tem mais idosos? Por exemplo, quando eu vou pregar numa igreja que não é igreja só de jovem que nem a gente, eu vou o mais formal possível dentro da minha realidade. Eu não me moldo. Eu nunca vou de gravata, de paletó, essa coisa toda. Mas eu vou ir com calça jeans aí, calça preta, né? Uma camisa de botão. Às vezes uma camisa de botão de manga longa, que já esconde mais. Antigamente eu tinha um cabelão, velho. Esse tamanho aqui, ó. Não sei se você já viu alguma foto. Vi. E aí quando eu ia pregar em uma igreja, eu amarrava pra dar uma amenizada no choque visual, porque né? Isso, assim, eu entendo que eu devo respeitar a consciência das pessoas também, entendeu? Vai ter alguém que ela não vai entender aquilo. E eu não vou ter tempo para gastar com ela depois para convencer, talvez. Então, sem falar que o que tá ali na frente não é a pessoa que tá falando ali, né? Aquilo não pode ser mais importante do que o conteúdo. Então aquilo não pode chocar mais do que o conteúdo, que é o evangelho, né? Então eu tenho essa consciência, né? Quando eu prego muito na igreja do PIB do Planalto Calcaia, né, que é uma igreja que eu amo lá em Calcaia, de um pastor que foi, inclusive eu sempre conto isso, ele foi a primeira pessoa a acreditar na local, pastor João Eduardo, né? E ele sempre me convida para pregar lá, e para mim sempre é uma honra, porque ele para mim é a minha principal referência como pastor, principalmente pelo que eu vejo, sento à mesa, né, aprendo realmente, e ele sempre me convida, e eu sempre vou com muito temor, porque eu sei da seriedade que tem ali, eu sei da realidade que eles vivem ali, e eu sempre vou, da maneira mais formal possível, porque eu não quero causar nada, entendeu? Porque eu quero viver aquele momento ali de maneira saudável. Inclusive, as primeiras vezes que eu fui, eu tentava, inclusive, modificar um pouco do meu dialeto, porque como assim? Eu aprendi a pregar na rua. Então, agora eu já tô mais, eu acho que a teologia já tem refinado um pouco mais o meu vocabulário, mas eu sempre falei muita gíria. E como eu aprendi a pregar na rua, eu falava muita gíria, né? E quando eu fui pregar as primeiras vezes lá no pastor João Eduardo, eu ficava tentando me policiar ali para falar mais formalmente e tal. E aí teve uma vez que ele chegou para mim e falou assim: FP, a gente gosta de você do jeito que você é, cara. Não precisa você ficar se moldando muito. Uhum. A gente acredita no que Deus tem para você do jeito que você é mesmo. Pode ficar mais tranquilo, mais relaxado. E aí eu fui me soltando mais, né? Ele é massa que ele tem essa... Muitas igrejas não tem, né? Eu fico preocupado, cara, porque parece... Sabe, tem o crente forte e o crente fraco na teologia, né? Romanos 12, 1 Coríntios 6-8, eu acho. É isso? 6-10, 8-10, sei lá. E é porque tá pregando lá na igreja. Sei que o 8 é com certeza. Cara, e crente fraco e crente forte. E parece sempre
que o crente fraco, ele nunca se torna um crente forte. Parece que a igreja é sempre o crente fraco. E uma frase que eu ouvi de um pregador uma vez. Fica parecendo, quando a gente vê no contexto cultural assim, que o crente forte é o ímpio, e o crente que é o fora da igreja, né? E o crente fraco é o crente. Porque o ímpio, se você como pregar se desse... invertido, né? É como se tivesse invertido. Se você pregar desse jeito, tatuado, com boné e tudo, pro ímpio não tem problema nenhum. Ele até aproxima ele da fé. Se alguma coisa for acontecer ali por causa de sua aparência, ele vai aproximar e não afastar. Sei lá, 90% dos casos aí. Mas o crente, ele se escandaliza com isso. É um tropeço pra ele. E essa palavra escandalizar aí é uma coisa que a gente precisa fundamentar melhor, né? E aí eu fico preocupado porque o cara nunca cresce. O cara tá na igreja há 10 anos, ele não entendeu que evangelho não é aparência. Ele tá ouvindo pregação, se é que a igreja dele prega, e ele não tá vendo que não tem diferença. O cara tá de vermelho, tá de preto, tá de sem camisa. Não, sem camisa até entendo, sei lá. Pregar sem camisa não seria talvez uma coisa, já é exagero, né? Mas... Não, isso é muito louco, porque uma vez eu fui pregar numa igreja lá em Brasília, uma igreja Assembleia de Deus. Foi assim, eu fui pra Brasília pra um evento, e aí eu conheci um pastor lá, e aí ele me convidou, cara, vamos pregar amanhã lá na igreja e tal. Eu falei, vamos. Era na igreja Assembleia de Deus. E aí quando eu cheguei lá, uma igreja assim, de meia idade ali, né? Mais senhorinha, essa coisa toda. Eu percebi o olhar das pessoas. Sim. Um olhar assim... É ruim, né, bicho? Nossa, você fica assim... E aí, isso é muito louco, já aconteceu em vários outros lugares. No final do culto, a coisa melhor que tem é você ver a senhorinha te abraçando assim, como você foi usado por Deus, como essa palavra me abençoou e tal. Porque, assim, por isso que a gente tem que ter convicção do conteúdo e da mensagem. Cara, é o evangelho que convence. O evangelho pode convencer um cara que vai me ver pregando ali e nas primeiras palavras ele vai ter o maior preconceito, ele vai fechar o coração para não ouvir, para não entender, mas o evangelho é totalmente capaz de quebrar esse coração duro ali e transformar. Então não é a pessoa, é o evangelho, é a mensagem, né? Vamos falar um pouquinho mais do teu lado pessoal? Bora. O que você gosta de fazer para relaxar, cara? Cara, eu gosto de ver stand-up. É mesmo? Tu vê stand-up de quem? Eu gosto muito de... Eu sei que a gente tá no Nordeste, e o Nordeste é muito, muito forte na questão do humor, né? E eu gosto muito do humor. Mas eu assisto muito Os Quatro Amigos, não sei se você conhece. Sim, Thiago Thiago Ventura e tal. Afonso Padilha. Né? Falando nisso, cara, um parênteses aqui. Um amigo meu foi falar de ti, né? Aí eu fui, cara, me dá umas ideias aí. Tu que tem uma visão mais de fora, assim, desse movimento evangélico. Aí ele, esse cara é um pastor de quebrada? Pastor de tu quebrada. É um pastor de quebrada, cara? Cara, assim, no conceito acaba sendo, né? Porque um pastor de uma comunidade de fé na periferia da cidade é um pastor de quebrada. Mas uma coisa interessante sobre isso é que, por exemplo, a gente promove uma rede há uma rede no Brasil que a gente chama de rede de igrejas de rua. Sim. E aí quando você ouve isso, você já pensa o quê? Igreja na rua. Na rua. Só que a gente tem discutido isso nos últimos tempos, que isso é mais um conceito filosófico do que realmente uma prática. Por exemplo, eu me considero um pastor de quebrada. Por causa do conceito filosófico. Entendeu? Eu tô antenado para o que acontece na realidade das periferias. Entendeu? Então, pra gente, dentro dessa rede, igrejas de rua são igrejas que têm uma mentalidade de rua, né? Que não tá somente olhando para as questões ortodoxas. Sim. Quando eu falo disso, eu tô dando importância para as duas coisas, certo? Tá falando de assistência social? Tudo que diz respeito às problemáticas da periferia. Do local, entendeu? Onde ela está inserida, né? Exatamente. Uma coisa, isso não é evangelho, certo? Isso são ações consequentes do evangelho que adentrou dentro do ser humano ali, do indivíduo. Então, tipo assim, assistencialismo é evangelho? Não, evangelho é pregação verbal, conteúdo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que seria assistencialismo? Prática consequente do evangelho.
Não tem como aquele que Dividir. ouviu o evangelho não fazer isso. Não tem como. Claro que é muito mais profundo do que somente isso, né? Mas a gente não pode dizer que é o evangelho. Então, tipo assim, a gente é uma igreja de rua? Mas tem um prédio, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem uma mentalidade, a gente tem, sabe, a dinâmica, Sim. entendeu? Eu acho que isso é muito importante dentro do conceito da multiforme graça de Deus, da igreja plural, dentro da verdade absoluta de Deus das Escrituras. Então, por exemplo, a gente pode auxiliar uma igreja que não sabe dialogar com a cidade. A gente pode ser um fator positivo para eles. Poxa, assim como, por exemplo, eu quero fazer um seminário de escatologia na minha igreja. Eu vou chamar quem sabe falar disso. Quem tem domínio sobre o assunto para falar disso. Então, igreja de rua é isso. É uma igreja que consegue pensar, que está antenada, que sabe a dinâmica de como a cidade funciona, de como são os problemas da periferia. Não apenas com a ideia social, isso não. Mas é através da luz do evangelho, né? E então, sou um pastor de quebrada? Sou um pastor de quebrada. Mas eu não falaria somente isso, eu explicaria o porquê. Sim, com certeza. Não Tu deixaria não é um pastor aí. voltado pra quebrada, tu é um pastor, Então, né? porque quando você é pastor de quebrada, o cara, já vi. Liberal, não Sim, sei o hoje em quê. dia tá complexo A o gente, negócio. então, é preciso explicar. Mas a gente foi para outro caminho, né? Teu humorista preferido, qual é? Cara, eu gosto muito do Murilo Couto. Aham. A galera fala assim, esse cara é besta. Eu gosto de besteira, entendeu? Sim. Dentro do stand-up, eu gosto Pra muito. relaxar, a gente quer ver besteira. A gente Gosto não- do Whindersson, gosto do Tirolipa, gosto do Thiago Ventura. Eu gosto desses caras, eu assisto. Passo horas assistindo na minha folga, né? Eu, minha esposa. Gosto muito do né? Maurício Meirelles, cara. Já vi também. Gosto muito do Rodrigo Marques. Só que esses caras, todos eles são muito imoral. Tem umas que não... Tem uma do Thiago Ventura, Tem hora que cara. você tem que baixar o volume assim, porque Sim. os vizinhos, ó, o crente, ouvindo os caras falando essa putaria. Tem uma toda. do Thiago Ventura, tem o... quase todos eles. Inclusive quando o Thiago Matos, não sei Desculpa se aí você pela- conhece. Palavra que eu falei agora. Qual foi a palavra que você falou agora? Putaria, né? Quer que Porque- deixe? Não, pode deixar. É porque a gente cearense fala putaria, tipo assim, É, usa essa palavra, Contexto. não como a gente imagina. Não é um né? palavrão, né? Mas tem gente que pode achar Mas aí o que tu acha de palavrão? palavrão, cara, eu acho que um cristão, ele deve domar a sua língua, né? Palavrão eu não gosto, não acho. Eu acho que a Bíblia tem base para ensinar o cristão que ele não deve falar Entendi. palavrão. Entendi. Sim. Ah, claro que também o cara falou um palavrão. Não vou demonizar ele ali, não. Né? Tipo assim, eu já vi vários cristãos que do nada... Eita, desculpa. Não, tudo bem, irmão. Mas você sabe que isso não é Sim. legal. Eu tenho uma opinião polêmica. Não quero entrar porque a gente já falou muito desse contexto de igreja. Eu queria saber mais de ti no pessoal mesmo. Aham. O que a gente tava falando? Ah, tem um comediante aqui que é o Thiago Matos, gente. Inclusive a gente conversou sobre isso. Uhum. Que tem stand-ups que esses caras fazem. Quase todos eles têm um. Que é a descrição de um filme pornô, cara. É a descrição do ato sexual ali que é nojento o bagulho Sim. e não é engraçado, entendeu? Sim. O cara apela e nem precisa disso. Eu me sinto mal, assim, quando eu tô assistindo e o cara começa a apelar muito, eu fico... E às vezes, pô, o cara é casado, a gente sabe que ele tá falando da esposa dele ali. É. E aí, Ele tá abrindo a intimidade Abrindo dele a intimidade ali, da né? Pro esposa, Brasil velho. todo, né? Mundo todo. Né? tem horas que é engraçado, mas tem horas que, caramba, eu não precisava saber disso. E vai que um cara, que tem cara tarado, né? Aí já abre o olho pra Aguça, esposa do né? cara, aguça já. Isso mesmo. Eu acho que isso é importante. Sim. E gosto muito de humor, é? Tu assiste, Eu tu gosto, é do, velho. do cara de assistir série, filme. Então, eu nunca fui muito ligado em filmes, séries. Até há uma dificuldade às vezes em casa, porque minha esposa ela já gosta muito. E ela me incentiva muito a gostar. E eu me esforço muito por causa disso, né? Massa. Pra ter aquele tempo com ela. Poxa, ela quer assistir uma série?
eu vou assistir junto. Massa. Eu tento, assim, renunciar à minha vontade de não assistir Sim. para que eu desfrute daquele momento. Eu acho Sim. que isso é importante. Já tentei né? fazer minha esposa jogar videogame comigo. Ela não gosta muito, mas ela Mas, já tentou assim, já. em questão Ela de abriu como filmes e você falou. séries, cara, eu amo filme ou série de favela. Eu Cidade de Deus e tal. amo. Se passar na TV, eu já assisti umas 10 vezes. Se passar, assiste de novo. Já assistiu Meu Nome Não É Johnny? Não. Muito nunca assisti legal. esse. Mas pouca gente conhece. Esse é Mas um eu gosto filme muito bom. desses filmes que tem essa temática de favela, né? De criminalidade. Mas música tu é mais Eu ligado. gosto muito. Falando Sou da mais. cultura Passo o pop, dia assim. ouvindo música, velho. É. Gosto muito. Tu é daqueles caras que tem um apetite de ouvido mais, tipo, tem que ter um fone bom. Às vezes sim. Eu também, às vezes sim, cara. Às vezes sim. Depende do momento. Eu tenho um fone Quando eu tô muito no bom. computador, fazendo coisa que não requer a minha atenção, que tem como ouvir alguma coisa, aí eu já gosto de colocar no fone, pra ficar atento ali às linhas de cada instrumento. Tem um fone ali da... Essa coisa toda. Esqueci o nome da marca do fone ali. Mas é muito bom, cara. É o melhor fone que eu já ouvi na vida, assim. Não, dá outra sensação você ouvir uma música que você gosta num fone ali que você Sim. consegue ver os detalhes. Tem um colega meu que ele é aficionado, sabe? Pô? Cada vez ele compra um fone de mais. Mais louco. Né? Aí ele me mostrou um que era tipo um top, assim, aqueles de sei lá, $1.000, $1.000. Aí eu coloquei no ouvido, era definição demais, velho. Eu não, cara, tá bom. Isso aqui já é exagero já. Mais do que isso aqui. Eu tinha a impressão existe, de né? se o cara batesse no violão assim, ia dar pra ouvir. Era definição demais, Aham. mano. Era profundidade demais ou não. Depois de um bom. certo limite, já fica É. um negócio gourmet que não tem muito sentido. Eu não né? dou muita atenção, assim, exagerada, não. É tanto que, por exemplo, eu não gasto dinheiro comprando um fone. Bom, eu compro um fone ali que... Pego o fone ali de celular e tal. Mas eu gosto da sensação de ouvir no fone. Prestando atenção e tal. Exato. Eu também tenho esse momento. Esse mesmo meu amigo já me indicou um monte de álbum, que ele é muito ligado em música. Eu sou o cara do álbum, né? Eu ouço faixa a faixa e tal. Curto o trabalho inteiro do álbum. E aí ele fica chateado porque eu não ouço as músicas. Por quê? Porque quando eu vou ouvir um álbum novo, eu quero estar ali, eu quero estar pesquisando sobre a banda ao mesmo tempo que eu tô ouvindo, vendo a letra, mergulhar naquela experiência. Sim. Faz tempo que eu não faço isso, inclusive. Tu é o cara dos álbuns? Sou demais. Qual é o teu álbum? Tu tem um álbum preferido? Não tenho um álbum preferido, mas tem vários álbuns assim que eu gosto muito e até dentro de uma mescla musical, né? Eu sou muito... Claro, como eu falei, a minha escola é punk rock, essa vertente. Mas eu gosto muito de bossa nova, gosto muito de outras coisas que não tem nem ligação Eu também. com punk rock. E aí dentro de cada estilo, digamos assim, tem álbuns assim que eu, poxa... Fala uns aí. Até música cristã mesmo, assim, tem álbum que eu, poxa, acho massa e tal, né? Deixa eu pensar aqui. De rock, falam de rock. Um álbum de rock? Eu gosto muito do álbum Liberta, de uma banda chamada Rancore. Nunca ouvi falar. Inclusive, eu gosto muito dessa banda. Né? É nacional? É uma banda nacional. E eu defino que eu gosto desse álbum porque eu gosto de todas as músicas desse álbum. Cabo a rabo. Todas as músicas desse álbum, pra mim, são ótimas. É um álbum que eu gosto muito. Gosto muito também, sou apaixonado pelo álbum Rap é Compromisso do Sabotagem. Gosto muito. Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui. Tu gosta de álbum conceitual? Tem algum padrão nos álbuns que tu gosta? Cara, não muito. Não? Pra mim bateu ali, gostei. Escuta rock alternativo. Chama alternativo, é? Caramba, cara, qual é o nome que chama, tipo, Dream Theater, Pink Floyd? É progressivo. Progressivo, né? Não, que alternativo. acho chato. Acho chato. Não gosto, velho. Não tenho paciência não pra ouvir. Meu sonho é ouvir uma banda cristã de rock progressivo, cara. Tipo Sei. Dream Theater, no mesmo nível, assim. Sei. Contando uma história, talvez a história da Bíblia. Façam isso, galera. Quem estiver ouvindo. Não, o pior é que deve ter até. Isso, indique aí nos comentários se você que conhece a gente algum. talvez não conheça, mas deve ter. Sim.
Eu tive muita dificuldade no início, assim, da minha entrada no punk rock, de conhecer bandas cristãs de punk rock. Eu tive muita dificuldade porque, pra mim, as bandas eram muito fracas. Sim. Nossa, que banda chata, velho. É porque quando a gente Era ouve meio já forçado, é poucas, aquela né? coisa, Aí achar uma boa no meio de poucas. Exatamente. Tem a Fruto Sagrado, já ouviu? Gosto muito de Fruto Cara. Sagrado. Assim, faz parte da minha história. Você que né? tá ouvindo aí, mesmo que não seja cristão, Fruto Sagrado. Eu gosto demais de Fruto Sagrado. Caramba, cara, que banda essas bandas é essa, marcaram minha véio? história, né? A minha adolescência, né? É que nem Oficina G3, né? Oficina G3 Oficina foi a G3 primeira Fruto banda Sagrado. que eu ouvi, assim. Que abriu as portas pro rock, né? Eu gosto muito. Eu fui fã do Oficina G3 de ir no orelhão e pegar na internet, assim, na Lan House. Agora tu vai ter que número dizer a tua idade. Eu tenho 29 anos, fazer 30 29, agora. a gente tem a mesma idade, agora cara. em junho, eu faço 30 anos. E aí, tipo assim, eu ia eu peguei o número do fã-clube do Oficina G3 em Fortaleza. Sim. Na internet, fui na Lan House, peguei. E liguei no orelhão querendo fazer parte do fã-clube, essa coisa toda. Não vingou, não entrei Sim. nem nada disso. Mas você vê a importância que a banda teve pra mim. Só que, tipo assim, sou fã até hoje, gosto demais da Oficina G3, né? Mas, por incrível que pareça, eu não gosto de nenhuma banda no estilo da Oficina G3. Dificilmente eu gosto de banda naquele estilo. E é tua banda preferida até hoje? Tu tem Cristã, banda preferida primeiro? Cristã, sim. É minha banda preferida. E fora? Mas aí, bandas fora, assim, do meio mais cristão. No Brasil, eu gosto de Pense, que é uma banda de hardcore. Eu gosto de Bullet Bane, que é uma banda também de hardcore e alternativo também. Eu gosto muito do Rancore, como eu citei. Garage Fuzz, que é uma banda de punk rock mais californiano, essa coisa. Vixe, tem muita banda. E lembrando, todas essas bandas fazem parte de um cenário underground. Sim. Tipo assim, talvez quem tá ouvindo nem sabe. Eu vou colocar as capas dos discos do sei nem que banda é essa que tá falando, mas é um cenário muito restrito, talvez, né? Eu sempre me arrependo quando eu falo assim, não, eu vou colocar na tela. Às vezes dá um trabalho colocar, velho. E a galera cobra? Não cobra não. Eu não tenho tamanho ainda pra isso, não. Mas eu me cobro pra caramba em questão de estética. Se tem vídeo, pô, botar alguma coisinha, né? Sim. Aí eu sempre me arrependo. O Alexandre do Futuro vai ter trabalho aí. E tu lê muito, cara? A gente tava conversando em off, teve uma longa conversa em off, né? Mas eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de ler. Tem livro preferido? Eu tenho vários livros preferidos. E são livros que marcaram a minha vida em algumas temáticas, né? Por exemplo, no tema de plantação de igreja, um livro que me marcou foi o livro Plantar a Igreja para os Fracos. Me marcou esse livro. Assim como Igreja Centrada me marca toda vez, do Tim Keller. Já leu várias vezes, então? Já. Assim, o Igreja Centrada não, porque ele é um livro mais... Certo. É maior, você tem que ir se alimentando dele ali. Mas teve um livro que me marcou muito, cara, que foi um livro do Brennan Manning, que é Um Convite à Solitude. Me marcou também num momento muito pontual, assim, da minha vida, né? Então, assim, tem livros que me marcam em temáticas, né? E em situações da minha vida. Eu gosto muito de ler. Mas o teu tipo de livro preferido é o crente? Cara... Temática evangelho? Pra ser sincero, não é uma questão religiosa, né? Tipo, ser legalista. Mas eu só leio livro cristão. Não que eu não... Eu acho que é até uma falha minha. Eu preciso ler outras literaturas, né? Outros gêneros, né? Literários. E tal, né? Eu sei que eu preciso disso. Mas às vezes eu me esqueço dessa importância e eu só vou pra livro cristão. E tu é pastor, né, cara? Tu tá na vida, na luta ali. São coisas que eu preciso e tal, mas eu quero ler outras coisas, né? Vamos pro nosso quadro Reflexões? Bora. A gente aqui, eu aqui, não falo pro convidado as perguntas, certo? Eu tenho perguntas, o papo rola solto, a maioria eu nem sigo aqui as perguntas, mas desse quadro eu faço.
E ele não sabe quais são as perguntas, mas ele sabia que ia ter o quadro. Já Uhum. expliquei pra ele o que que é. Pra você que tá assistindo aí, sei lá, a primeira vez, Reflexões é inspirado lá no programa Provocações do Abu Janra, onde faz perguntas reflexivas pra gente, onde o convidado olha pra dentro de si mesmo pra responder. Vocês vão ver aí o tipo de pergunta. Vamos ver o que é que se passa na cabeça do pastor de quebrada. Cara, através de qual desses o homem fez mais mal à humanidade? Os bancos, a ciência, as religiões ou a internet? Os bancos, a ciência, as religiões ou a internet? Olhando para um contexto de agora, eu posso estar enganado, mas eu acredito que a internet. Qual o maior equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Não me conhecer. Não ter uma vontade, uma aproximação. Entendeu? Tu acha que a sua aparência assusta? Sim. Para muita gente, sim. Das pessoas que já morreram, se fosse possível tu trazer alguém pra um grande papo, quem seria? Sabotagem. É um cara que queria trocar uma ideia. O que vocês iam falar sobre? Ah, cara, a gente ia falar sobre. Eu ia propor um diálogo sobre o evangelho, né? E ia levar ele a uma reflexão sobre tudo que ele viu dentro da realidade dele ali, né? E trazer afirmações mesmo do evangelho, né? Pra Massa. isso. E dos vivos atuais, que tá longe de ti fisicamente? Um cara que eu queria trocar ideia, Tim Keller. Tim Keller. Tu é o segundo que fala que responde dessa forma aí. Tim Teve Keller. o Anderson, o primeiro, o Aham, Anderson Leite, pastor também. aham. E respondeu isso aí. Qual a maior extravagância que você se permite sem culpa? Qual a maior extravagância que eu me permito sem culpa? Cara, que pergunta difícil, velho. Vou falar uma aqui minha. Uma vez no mês, se eu tô muito estressado no trabalho, eu vou do McDonald's e como pra caramba. Mas é uma vez no mês, não faço isso toda semana, que senão seria, eu acho, prejudicial à saúde, né? Aham, sei. É E uma eu não me sinto extravagância. culpado porque, tipo, tem vezes, cara, que a vida bate forte. Esse seu exemplo aí me lembrou de uma coisa. Eu não sei se cabe em extravagância, mas talvez sim. Às vezes eu não penso no amanhã. Por exemplo, eu tenho R$ 30. Ah, Minha esposa quer comer sushi. Um cara que age responsavelmente, digamos assim, ele vai falar assim, não dá. não dá. Porque senão amanhã a gente não vai ter. Eu falo assim, bora. Mas nem passa na minha cabeça, mas e amanhã? Não passa. Mas diz aí, o que passa na tua cabeça pra tu fazer isso? Cara, eu acho que a confiança de que o outro dia será um outro dia e que da mesma forma que Deus supriu o hoje, ele vai suprir o amanhã. Entendeu? Cara, eu tenho Claro que medo. isso pode para muitos parecer irresponsabilidade. Sim. E Certo? de certa Que forma isso, cara pode ser, né? inconsequente. Como é Sim. que age assim? Sim. Mas assim, é um... Eu sou do mesmo jeito, cara. Meu pai colocou isso na minha cabeça quando eu era adolescente. Tinha um momento importante ali de encontro familiar, eu acho. E aí pô, pai, eu tô sem dinheiro, tô só com isso aqui. Aí depois gaste isso aí, porque esse momento aqui talvez não se repita Não, e e tal. sem falar que o que isso pode causar. Eu acho que ver a alegria da minha esposa Sim, na realização ali da coisa sim, faz com que eu não tenha culpa nenhuma. Não me sinta culpado depois. sim. Poxa, Tu velho. tá, tipo, cuidando Mas, dela, né? Que Deus mano, manda cuidar também. E sinceridade. Não me gera culpa nenhuma isso. Fazer isso. Entendeu? Tu já fez algo que tu não contaria pra ninguém? Não lembro agora de algo assim específico, mas com certeza sim. Pelo menos pensou, né? Com certeza. Com certeza. Tu já se perguntou por que tu é pastor? Já. Ou isso não faz diferença? E Já me aí? perguntei, assim. Já fiquei, poxa, mas por que eu, Senhor? Né? Igual o Jeremias, igual outros personagens aí, o próprio Moisés, né? Sim.
Quando Deus falou com ele lá, ele ficou, como assim? Né? Eu não sei falar e tal, essa coisa toda. Mas eu já me perguntei. Mas ao mesmo tempo que eu me pergunto, o meu cenário, a minha realidade já me mostra, entendeu? Já me dá respostas e tal. Então, assim, não me gera dúvida. Dúvida, assim, de, poxa, será que é isso? Não, isso não me gera. Mas eu me pergunto, eu fico impressionado com a minha limitação, com tudo isso. Me pergunto, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, ó, minha família, a igreja que eu pastoreio, as pessoas que estão sendo envolvidas com tudo que a gente faz, e eu fico, É isso, é isso mesmo. Se não for isso, nem sei. É tanto que, se você não fosse pastor, né, o que você seria? Não sei. Hoje, não, Já vou riscar essa não pergunta vejo aqui que outra tinha. coisa, né? Não vê outra coisa. Músico? Pois é, gosto muito de música, mas eu já me desiludi com a música na questão de ser músico há muito tempo, né? Assim, de, poxa, isso aqui é algo que, uma paixão, assim, já não tem Massa. isso, assim, entendeu? Ser pastor te ajuda a curar os males da alma? Com certeza. Quais são os seus males da alma? Cara, o maior desafio da minha vida é renunciar às minhas vontades. Isso é o que eu mais penso. Eu acordo pensando assim, hoje eu preciso renunciar às minhas vontades para que a minha esposa seja beneficiada, para que o meu filho seja beneficiado, para que a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, a minha igreja, né? A igreja do Senhor, a qual ele me confiou o pastoreio, possa ser beneficiado. Então, no pastoreio, quando eu vejo pessoas com esse problema, pessoas que vivem as suas vidas pensando em si, que não abrem mão das suas vontades pra nada, aquilo me dá uma raiva. Esse é o meu Sabe? maior medo, cara. É cair nessa daí. Me dá Deus uma tirar raiva a que eu mão fico, de mim. caraca, Tu quer fazer mano. isso? Então faz aí. Pensa só em ti. E isso, cara, me instiga cada vez mais a acreditar que a minha vida não é minha, não pertence a mim, e eu não vivo pra mim, entendeu? Então, dentro do discipulado, dentro do pastoreio mesmo, quando eu lido com isso, tipo assim, o fulano tá com problema no casamento. Por quê? Porque não consegue negar suas vontades. Me dá uma raiva desse cara, dessa pessoa, dessa mulher. Me dá uma raiva porque isso é algo que mexe muito comigo, entendeu? A ideia de que o cristão, a vida cristã, é uma vida de renúncia, que você não vive para você mesmo, que você vive para o benefício do outro, entendeu? Então, me cura e me apresenta que cada vez mais eu tenho que renunciar. Até porque a pregação, né? Todo mundo fala isso, mas é um clichê, mas é verdade. Quando tu tá pregando ali em cima do púlpito, tu tá pregando primeiro pra ti, né? Tu tá se ouvindo ali. E eu já falei isso várias vezes. Gente, tá duro aí? Certo, mas vocês estão coletivamente recebendo essa paulada, né? Essa lenhada. Eu recebi sozinho em casa. Quando eu tava preparando. Quando eu era novo convertido, eu vi aquela pregação do Paul Washer, que todo mundo provavelmente já assistiu, pregação Foi o chocante. marco da minha vida. Assista, porque essa pregação Foi o marco da minha vida. um marco da minha vida também. Tem gente que já se converteu ouvindo esse negócio. Esse negócio é sem igual no meio cristão. Ouça aí, pregação chocante, Paul Washer. Toda hora nessa pregação ele ficou, meu senhor, me desculpa. Aí ele começa a fazer a pregação. Eu, senhor, tem misericórdia de mim. E eu não entendi, esse cara tá querendo se mostrar, talvez. Mostrar espiritual, tá em porque ligação com tava Deus. batendo nele, meu amigo. Antes de bater na galera, bateu nele muito mais forte. Eu só fui entender isso quando eu preguei uma vez no púlpito, que aí eu... Caraca, velho. Exatamente. O negócio aqui é pesado, mano. Pesado. Principalmente porque você tá carregando algo que não é seu, né? A mensagem ali do evangelho. E é tão miserável, cara, gente. É muito pequeno, mano. Você tem que ter muito temor. Caraca, bicho. Você que é jovem aí, na boa, que tá no seminário, tá pensando, vou pregar, vou fazer aquela pregação, meu amigo, o bagulho é pesado. Eu só preguei em púlpito mesmo 2 vezes na vida, né? Fora os cursos aí, mas 2 vezes na vida, meu amigo. E foi o suficiente pra eu ver que o negócio é muito pesado, velho. Se você tá sério, né? É como você carregar Eu fico observando os garçons que vem carregando assim, ó. Aqueles copos de vidro que não pode quebrar. Tem
ele tem que ter um cuidado com aquilo ali, porque ele tá levando algo que é valoroso, que é valioso ali. E É exatamente pior, isso. tu tá pregando ali, tua esposa tá ali, ele em casa aí, ele tá Validando, fazendo, ele faz né? tudo o contrário do que já pensou, velho. Validando, né? Isso é... Teve um momento que eu tava pregando que eu olhei pra ela assim, oh meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Será que o coração tem que estar muito em paz, né? Nesse sentido aí. Tem. E, poxa, e não tem nada melhor na vida, cara, da gente pregar um sermão ali, que não é que aquele sermão tem que ser uma verdade pra mudar a minha vida. Não, eu tô pregando aquele sermão ali porque aquilo eu vivo, entendeu? De fato. Você se sente em paz, poxa, eu preguei um sermão. Cara que não vive, desce pesado. Meu amigo, a mente desse cara deve ser perturbada, meu amigo. Demais. Esse cara tá frio, parceiro. Eu tenho medo desse cara. Esse cara aí, velho, não tem... E esse lance do temor a Deus é algo que a gente precisa refletir mais sobre o temor, né? Sim. Porque temor não é medo, né? Sim. O temor é algo, poxa, você está diante de um Deus soberano, grandioso. Cara, você tem que tremer mesmo diante disso. Sim. Não tremer de medo, tremer de reverência. E pregar um sermão num púlpito de uma igreja, é isso, a gente tem que ter. O pior é que a reverência a Deus não é você estar vestido bonito, porque isso aí a gente faz reverência pra gente mesmo. Aham. Deus, ele não tá vendo tua roupa, velho, ele tá vendo teu coração. A seriedade, a fidelidade. Ele né? tá vendo tudo que você já fez na vida, tudo que você tá pensando. Não. Tu tá nu, parceiro. Uhum. E... esqueci uma frase aí que muita gente fala clichê. Eu esqueci agora, enfim. Mas que é complexo, velho. Ah, sim, eu lembrei. A pessoa fala assim, mas Deus sabe que tá no meu coração. Isso não te assusta? Isso é o que mais assusta, né? Isso Ele não sabe, te assusta, né? é. Quem falou isso pra mim foi o Davi Vitor. E eu, caramba, a primeira vez que eu vi isso, caramba, é verdade. Cara, me fala aí uma opinião impopular que você tenha. Politicamente incorreta. Poxa. No meio... vamos filtrar. No meio evangélico. Uma coisa que tu fala que geralmente tu já sabe que a galera vai cair em cima. Vai cair em cima. Não consigo lembrar agora. O lance do pastorado feminino, que tu não crê nisso, né? Mas o lance de mulher poder pregar, acho que já é um desses, né? Pode ser, embora assim, eu não tenho uma defesa disso. Tu não briga por isso, né? Não, se o cara falar pra mim assim, eu acho que mulher não deve pregar, eu falo amém. Beleza. Tudo certo, né? Até porque nesse caso aí, na nossa realidade, aconteceu uma vez em 3 anos. Não quer dizer que a partir disso nós criamos um pastorado feminino, não quer dizer que através disso todo domingo agora vai ter uma mulher que prega, ou então uma vez no mês. Não tá querendo dizer nada disso. Né? Mas pode ser que seja algo que deixe as pessoas um pouco... Sim. Né? Embora eu não tenha uma defesa. Tu não fica falando, né, também, né? O que é que tu se orgulha de ter conseguido fazer em 2020? Em 2020, o que eu me orgulho de ter feito é ter melhorado a minha relação mesmo dentro da minha casa, assim, tipo, aprofundado, dado importância para coisas que eu não dava, né? Eu acho que não só por causa da pandemia, a gente pode usar a pandemia fez com que a gente refletisse sobre a importância do lar, essa coisa. Também, isso tem sua contribuição. Mas eu me atentei para coisas da vida ordinária mesmo, assim. Poxa, a gente estava falando no privado aí sobre a importância das liturgias na vida. E eu acho que sentar no chão com meu filho para tomar um café na área, né, com a minha esposa, no final da tarde, pegar a Bíblia ali, ler um salmo, uma coisa assim, trouxe tanto valor para mim, muito mais do que um mecanismo. Trouxe muito valor. Muito mais do que no Outback, um jantar entendeu? chique. Cara, sabe o que é me trazer uma alegria tão grande de sentar no chão, na varanda da minha casa, com pão, café, suco, e eu olhar para aquilo e falar, caramba, que coisa linda, velho. Não que a gente não
não tinha hábito de fazer. A gente sempre teve. Só que a importância que eu dei, porque eu passei a dar para aquilo ali, tipo assim, a contemplar aquilo ali como algo de valor mesmo, entendeu? Tipo, isso foi que me marcou. Admito que eu preciso muito mais disso aí. Uhum. E qual que tu... Esse foi de 2020, né? Se tu quisesse uma palavra pra resumir teu 2021, teu objetivo, assim, qual seria? 2021, obediência. Essa palavra é uma palavra que marca a minha vida, né? E 2021 me cobra ainda mais isso. Tem alguém que vindo na sua direção no meio da rua, você atravessaria a rua pra não ter que cruzar com a pessoa? Não. Graças a Deus, eu posso dizer, não. Não tem. Bolsonaro, né? Tu falou que não queria falar de política. A gente sempre pergunta aqui o que o convidado não quer falar. Não quer falar de política. Qual foi a sua maior transgressão? Se tu não falar a maior, sabe o que é aquele negócio? Aí não falou a maior, aí a pessoa fica pensando... Não, isso aí não é a maior, não. Imagina qual que ele minha fez maior de pior. transgressão? Caraca, velho. Que pergunta difícil. Qual a minha maior transgressão? Não consigo responder, velho. Porque eu não consigo... Sim. Acho que eu posso levar isso pra minha vida como uma reflexão. Eu acho que pro crente é mais difícil porque a gente sabe que é muito mais subjetivo do que parece. Né? Aham. Os pensamentos, o que tá no coração por trás das ações, né? Uhum. Mas é o que eu vou levar pra minha reflexão. Massa. Vamos pro nosso quadro ping-pong de perguntas e respostas. Eita, isso aí Eu pega vou falar a uma mente do palavra. bugado. Eu vou falar uma palavra e aí você fala a primeira coisa que você vier na cabeça. A ideia é ser rápido. Certo? Essa é a dificuldade. Você Mas pode vai, alongar bora. se você sentir a necessidade, mas a ideia é Ser mais rápido. ser mais rápido, é o Mais que realmente objetivo. está na tua cabeça. Bíblia, Verdade imutável. Deus, Sentido da vida. tua cor preferida. Preto. Metaleiro e roqueiro, né? Sempre é Rock and preto, roll, né? né? Um defeito. Defeito. Autocobrança. Ao Perfeccionismo. excesso. Comida preferida. Sushi e açaí. É mesmo, cara. Para um paulista, né? Um arrependimento. Nossa, tem que ser rápido, né? E essa aí Aí lasca, né? ter vivido coisas na minha vida que, digamos assim, Tu sabia que tava errado e mesmo assim fez? investido muito tempo na minha vida em coisas que foram fúteis. O mal. Nossa, cara. O mal. O problema da nossa vida e o grande problema. Traduziria Da como vida. pecado, então, né? É. Um sonho. Fazer a vontade de Deus. Uma música pra ouvir dirigindo. Uma música pra ouvir dirigindo. Nossa, velho. Todo aqueles bate-cabeça no volante. Eu não dirijo, né? Ah, é? Não sabia. Eu não dirijo. Mas eu acho no que... ônibus, vai, mudando a pergunta. Uma música pra ouvir no ônibus. Contemplando a janela. Cara, eu gosto de ouvir hardcore no ônibus. Porque eu vejo a cidade Massa. e aí eu gosto de ouvir hardcore. Um humorista. Eu acho que o Whindersson é o que mais... Isso é massa, né, cara? Bem dinâmico. Música pra você é? Entretenimento. Uma música pra escutar quando tá triste? Pra matar o ser humano ali, Los Hermanos. Alguma específica? Tá tirando onda ou tu gosta de Los Hermanos? Gosto, Eu velho. também gosto muito. Gosto muito de Los É Hermanos. a minha banda Eu com acho a que minha Dois esposa. Barcos. Dois barcos. Aí, cara. Pesou agora aqui. Dois É Barcos pesada bem, a história bem por deprê. trás, tá? É depressão. Ou então Pássaros. Pássaros eu não conheço. Eu aflito e só
Confuso sem você por aqui. Tu compõe? Aquela música bem arrastada que vai parar. Tu compõe? Compõe. Assim, já faz tempo que eu não... Mas já... Invasão de privacidade é? Me atrapalhar quando eu tô estudando. Bem direta essa, Preparando né? sermão, ou então atendendo alguém. Teve alguma pergunta que eu não te fiz? Tu gostaria que tivesse feito? Acho que não. Algum assunto que a gente não falou? Você gostaria de ter explorado mais? Eu acho que a gente ampliou muito, né? Foi bom, né? Alguma pergunta pra mim? Qual a finalidade de fazer um podcast? Caramba, velho. Todo mundo me pergunta isso. Sério? Vai estar proibido a partir de agora. Todo convidado fazer essa pergunta. Não, eu tô desconsiderando sua pergunta, não. Vou responder. Cara, eu quero que as pessoas ouçam as outras pessoas. Eu aprendi isso muito com o Flow Podcast. Embora eu já goste de entrevista de antes, eu já tinha os rascunhos disso aqui desde 2017. Ouvir as pessoas. Hoje em dia, tipo, todo mundo fala, né, nas redes sociais. No Instagram lá, todo mundo bota lá, ixi, teve 200 pessoas viram minha opinião, eu passei minha mensagem, mas a gente não tá parando pra se ouvir. Não tem diálogo, né? Primordialmente é ter um papo bom, né? Eu mesmo quero conhecer outras pessoas, mas eu queria que as pessoas ouvissem as outras pessoas. Trazer gente de todas as raças, todas as opiniões, gêneros e tal. Cara, isso é interessante, que uma vez eu tava refletindo sobre diálogo e eu tava no ônibus e eu vi dois senhores supostamente conversando. Eles juravam que eles estavam conversando. E aí o que acontece? Um falava uma coisa e aí eu ficava, poxa, agora o outro vai responder ao que ele falou, né? Porque isso é um diálogo. Aí o outro falava outra coisa. Sim. Aí o outro vinha e falava outra coisa. Eu fiquei, eles estão só falando, eles não estão conversando. Né, isso aí? Eles não estão conversando. Eles estão jogando informação. Sim. E não estão. Isso é normal hoje em dia, né? E outra coisa, a gente não reflete mais sobre o que as pessoas estão falando. A gente quer falar, a gente gosta muito de falar. É isso. Né? E se a gente for ver dentro dos princípios bíblicos, a Bíblia sempre vai alertar sobre a preocupação com o que a gente fala, né? Tipo assim, Tiago mesmo vai falar. Isso, eu ia falar. Cara, varão perfeito, meu amigo. Exatamente, tem que, se acalma quando for falar. E Jesus, ele sempre vai falar sobre ouvir. Sim. A importância de ouvir. E quando Jesus fala sobre ouvir, principalmente nas parábolas, ele não tá falando de escutar. Porque a gente escuta, só que a gente não ouve. A gente tá o tempo todo escutando. Mas a gente não ouve. Ouvir é uma outra coisa. E ouvir é fundamental para o diálogo. Então é interessante a ideia do podcast, porque são pessoas ouvindo outras pessoas. Tá causando encontros de diálogos. Isso é importante. Já tá convidado para voltar quando você quiser, viu? Tu Opa. Tá lançando um livro, né? Então, agora eu tô finalizando, né, o processo de escrita do meu segundo livro, né? Ele vai se chamar O Cristão e a Cidade. É uma abordagem de missiologia urbana, né? E a gente está na fase final, né? Já terminei a escrita, estou mandando para algumas pessoas para fazerem comentários, está no processo de finalização da capa e tal, essa coisa toda aí. E qual é o nome do primeiro? Missão na Vida. Ele é e-book, é físico mesmo? Tem os dois, né? Tem tanto e-book, né? Que inclusive eu tô colocando ele na Amazon para as pessoas conseguirem ter mais acesso com mais facilidade. Mas também tem físico. Se alguém quiser comprar, se interessar. Pode falar comigo no meu Instagram, né? FP Silva. E aí a gente conversa e... Beleza. Passou seus contatos aí, tá na descrição do vídeo também. Obrigado, viu? Por dar essa moral aqui pra nós. Tamo junto, foi muito bom. Deus abençoe. Você gostou desse papo aqui? Você gostou dessa dinâmica aqui, desse podcast? Ouvir pessoas diferentes, ouvir as pessoas, como o FP aqui falou. Se inscreva no canal, a gente tem vídeo novo toda segunda-feira com convidado diferente, opiniões diferentes. Temos também o nosso cortes. E deixa o like, viu? Ajuda demais.
Clique lá no like. A gente tem também um canal de cortes separado, cortes do Valiosamente. Por favor, se inscreva nesse canal, que tem uns cortes, trechos menores dessa conversa e de todas as outras lá, disponíveis. Toda quinta e sexta tem cortes novos lá. Valeu!